Fala pessoal, Cadu Pimentel, prazerzaço estar falando com vocês aqui. Hoje minha missão, através desse vídeo, é poder falar um pouquinho sobre a habilidade de um profissional de marketing de rede que eu julgo a mais importante, que é a habilidade de convidar, né? É o convite. Eu julgo essa habilidade como a mais importante porque o nosso papel enquanto profissional de marketing de rede, marketing multinível, é gerar demanda para que a gente possa ser produtivo. O que é gerar demanda? O que é termos demanda? É termos pessoas para conhecer os produtos que a gente trabalha e a oportunidade de negócio que a gente oferece. Só que se você não fizer convite, né, provavelmente você não vai ter demanda para ser atendida. Ou seja, gerar demanda você consegue dentro do multinível através da prospecção, através de convidar pessoas para conhecer o que você tem a oferecer. Então, se você não se profissionalizar na arte de convidar, eu acredito que vai ser bem complicada a sua trajetória, porque você provavelmente não vai ter muita gente, muitas apresentações, muitas reuniões marcadas e, consequentemente, se você não tiver pessoas conhecendo o seu produto e sua oportunidade de negócios através da sua boca com frequência, consequentemente você vai acabar não sendo lucrativo, você não vai nem sequer vender produtos e muito menos recrutar novos distribuidores para suas equipes. Então, se você hoje tem dificuldade em convidar, eu sugiro que você assista esse vídeo até o final, que você pegue aí papel e caneta, que você vá anotando, que você sempre volte para esse vídeo aqui para você poder pegar mais algumas dicas. Tem muito material interessante na internet e eu vou passar para vocês um pouquinho do que eu venho utilizando aí nesses mais de 5 anos de atividade, tá? Desde já eu sugiro para você que você já marque todo mundo da sua equipe aí na publicação, que você compartilhe esse vídeo com a sua equipe, nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Facebook, no seu Instagram, para que as pessoas possam realmente, principalmente do seu time, da sua empresa, para que elas possam ter acesso a esse material e, obviamente, se profissionalizarem ainda mais dentro da nossa atividade, para que possam conseguir colher os resultados que elas almejam, tá? Vamos falar então um pouquinho sobre convidar, sobre o convite. E essa foto aí inicial, eu acho que eu quero começar tirando de vocês alguns vícios, né? Ou talvez sugerindo algumas mudanças, porque é claro que hoje, com o advento da internet, a gente tem diversas ferramentas para que a gente possa trabalhar, né? Para que a gente possa utilizar a nosso favor dentro do nosso trabalho. Mas às vezes a gente utiliza as ferramentas de maneira equivocada. Às vezes as ferramentas, quer pelo amadorismo nosso em usar as ferramentas, quer pela preguiça, quer pela facilidade, pela comodidade através de alguns aplicativos ou da internet de maneira geral, isso daí acaba fazendo com que a gente seja menos eficiente no nosso trabalho. Então eu vou, antes de começar a falar sobre convite, eu quero pontuar algumas coisas aqui com vocês que talvez facilite a sua compreensão sobre essa habilidade geral que é o convite, tá? Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: entenda que contatar pessoas, conversar com pessoas é diferente de convidar. O convite é uma coisa muito pontual. Convidar uma pessoa é uma habilidade, é algo que você vai fazer de maneira muito pontual, muito cirúrgica, muito objetiva. Mas um convite, ele antecede muitas vezes um contato, uma conversa, um relacionamento, o que a gente chama de esquentar prospectos, né? Então é importante que você separe dentro do seu dia a dia o que você está fazendo. Você está contatando pessoas, você está se relacionando com pessoas, está conversando com pessoas, ou você realmente está convidando pessoas. Então separa isso dentro da sua mentalidade, do seu mindset, da sua atividade, para que você entenda que contatar é fundamental, mas é uma fase prévia a convidar. E é convidando que você consegue agendar reuniões. Então o que é contatar na sua essência? É você pegar o contato de alguém que você não tenha, um contato frio ou um contato mais morno, que você não tem tanta informação, que você não tem mais tanto contato com ela, e até esquentar aquele prospecto que faz tempo que você não conversa. Aquele seu amigo de faculdade, aquele seu colega que trabalhou com você na empresa antiga, aquela pessoa que um dia você se trombou num casamento, numa festa de aniversário, num churrasco, e você acabou mantendo contato com essa pessoa, e muitas vezes você vai ter que reconquistar
essa proximidade, essa aproximação com essa pessoa antes de repente, já convidá-la para conhecer o que você tem para oferecer. Então, contatar também é uma atividade diária, é algo que você vai fazer diariamente dentro da sua rotina de trabalho, mas não é o convite propriamente dito, tá? Para que você possa contatar, se relacionar com pessoas, fazer essa prospecção e esquentar esses prospectos, você pode utilizar o WhatsApp, você pode utilizar o Messenger do Facebook, né? Você pode utilizar vídeos como ferramentas, você pode utilizar outro tipo de material que você acredita que seja interessante dentro desse diálogo preliminar, dentro desse contato preliminar, a fim de trabalhar a curiosidade do seu prospecto. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Uma coisa importante para quem for contatar as pessoas, porque eu, por exemplo, no meu dia a dia, eu estou sempre mandando mensagem para algumas pessoas que eu não converso há algum tempo. Todos os dias eu estou mandando um oi, tudo bem para alguém, para que eu possa, a partir desse oi, tudo bem, falar aí como é que estão as coisas, se está bem, como é que está a família, como é que está o trabalho. Então, pergunta muita coisa para as pessoas. Pergunte, se interesse genuinamente pela vida da pessoa que você está começando a esquentar, que você está começando a voltar a ter contato, a se relacionar. Então isso é muito importante. É importante que você faça muitas perguntas, porque as respostas que virão através dessas perguntas, elas serão muito úteis para você na hora que você for convidar. Você conhecer um pouco mais do seu prospecto vai te facilitar o trabalho. É claro que você não precisa contatar prospectos quentes. Por exemplo, você não vai contatar a sua mãe, você não vai contatar o seu irmão, pessoas que você conhece, pessoas que você já pode telefonar direto e falar com elas, o seu melhor amigo, os seus colegas de trabalho, são pessoas que você já tem contato, já mantém contato diário com elas. O contatar você vai usar muito para prospectos mais frios, para prospectos mornos, para as pessoas que você realmente não tem um hábito de se relacionar e de conversar com elas com frequência, tá? Conversa diariamente com as pessoas, portanto. Anota todos os detalhes, todas as informações, todas as respostas que essas pessoas vão te dando. Como eu disse, essas respostas serão muito úteis na hora que você for convidá-la, tá? A gente utiliza muito aquele método que a gente duplica muito na nossa organização, que é o método FORM. Então é você perguntar para a pessoa como é que tá a família, né? Se ela tá casada, se ela não tá casada, se ela tá namorando, se ela não tá namorando, como é que tá o pai, a mãe, onde é que ela tá morando, né? Onde que ela mora, em qual cidade. Pergunta como é que tá o trabalho, tá trabalhando com o quê, se especializou em alguma coisa, fez faculdade, não fez faculdade, tá satisfeita com o trabalho dela, não está satisfeita, tá desempregada, não está, né? Pergunta sobre recreação, então se ela tem ido viajar, se ela tem jogado futebol, se ela tem cuidado da beleza, se ela tá indo no salão de beleza que vocês conheceram, e pergunta também sobre motivação, o que ela espera para o futuro, se a crise está abalando o segmento dela, no médio e longo prazo, o que ela está buscando para a vida dela. Então faça perguntas de maneira inteligente, porque eu vou repetir e vocês vão entender no decorrer desse treinamento. Essas respostas elas vão ser muito úteis para você. Você conhecer o seu prospecto, ainda que de maneira superficial, será de fundamental importância para aumentar a sua eficiência num bom convite, tá? Não fala muito. O negócio não é você ser o tagarela e nem a tagarela, aquela pessoa que sai falando, que sai escrevendo mensagem, que sai jogando vídeo, que sai jogando informação de um monte de coisa. Não fale nada, não fale nada do que você acha que você pode se arrepender, principalmente. Eu acho que o segredo de você poder contactar é você instigar a curiosidade da pessoa. Porque muitas vezes as pessoas vão te perguntar, mas e aí, o que você está fazendo? Como é que está o seu trabalho? Você fale alguma coisa que não entregue o jogo para essa pessoa, mas que possa despertar o interesse e a curiosidade nela. Então vai trabalhando, vai esquentando, vai amaciando a carne, a gente costuma dizer, né? Converse só para você poder ter mais contato realmente com essa pessoa, para você ter mais informações sobre ela, tá? Vai instigando a curiosidade. Não seja a pessoa que quando conversa com alguém já começa a falar da sua empresa, já começa a jogar informação de produto, já começa a jogar tabela de preço, já começa a jogar vídeo pra caramba pra ela assistir. Não é a hora de você fazer isso. Você nem sequer
convidou essa pessoa. Cuidado para não pular etapas dentro do trabalho com esse seu prospecto, tá? E é importante, se relacione sempre, né? Conhecendo pessoas novas, e fazendo contato na sua academia, no seu trabalho, no salão de beleza, no parque, que você vá, de repente, frequentar outros ambientes para que você vá conversando com pessoas. E lembre-se que o seu objetivo é sempre pegar o telefone dela, o e-mail dela, o contato dessas pessoas, para que você possa, aí sim, poder fazer um convite profissional. Então, o contatar, como eu disse, é uma fase preliminar, é uma fase onde você vai conseguir enxergar um pouco mais por onde você deve seguir com esse seu prospecto. Isso é muito importante. É importante que você consiga definir através desse bate-papo e dessa conversa inicial por qual caminho que você deve seguir na hora de convidar essa pessoa. O contatar, ele pode vir junto com o convidar, não está errado. Às vezes você está lá conversando com um amigo seu que fazia muito tempo que você não conversava, de repente surge o interesse por falar sobre o que você está fazendo e você acaba já fazendo um convite logo na hora. Não está errado, mas muitas vezes você vai ter que esquentar esse prospecto por às vezes uma semana, um mês, até mais tempo. Então cuidado para não queimar a língua, cuidado para não ir com muita sede ao pote. O seu objetivo é educar essa pessoa, é conversar, é se relacionar. Então toma cuidado para não começar, e aí, tudo bem? Pô, quanto tempo a gente não se fala? Pô, é verdade, então, tô com um negócio novo, queria te convidar. Pô, as pessoas estão cansadas disso. Eu acho que todo mundo do planeta está cansado disso. E as pessoas têm um pé atrás, as pessoas ficam desconfiadas, e você não pode ser uma pessoa interesseira. Você tem que ser uma pessoa que realmente tem que entender que o que você tem para oferecer pode ser muito bom e muito válido para a vida do seu prospecto. Então toma cuidado para não ir com muita sede ao pote, tá? E depois que você fez esse trabalho de contatar, de se aproximar, de esquentar o seu prospecto, aí sim a gente vai falar um pouquinho sobre convite. Vou dar algumas regras, algumas dicas básicas aí para que você faça um convite de maneira eficiente e de maneira profissional. Então, convidar é uma habilidade. Ou seja, você vai ter que desenvolvê-la com o tempo. Um bom profissional de marketing multinível é uma pessoa que tem um convite afiadíssimo, que segue alguns roteiros, que segue alguns padrões, que entende como é que tem que ser o mindset de uma pessoa que vai telefonar para outra, que entende o que é um convite na sua essência. Então vamos colocar algumas regrinhas básicas a partir de agora, que eu tenho certeza que se você aplicar essas regras no seu dia a dia pode ser de grande utilização, tá? Primeiro, talvez eu seja muito old school, né? Eu seja uma pessoa talvez um pouco retrógrada nesse sentido, mas eu já entendam que eu já tentei de tudo, né? Eu já tenho mais de 5 anos de atividade, já tentei bastante coisa dentro desse mercado. E acreditem, nada substitui a pessoalidade, nada é mais efetivo do que a individualização de um trabalho. Por isso que eu acredito que na hora que você for fazer realmente o convite para essa pessoa, Cadu, mas vamos voltar um passo atrás. O que é convidar? Convidar é convidar essa pessoa para ela ouvir o que você tem para oferecer. Então, o convite nada mais é do que o convite a uma pessoa para que ela possa sentar e ouvir o que você tem a dizer. Isso é convidar. Então, acho que às vezes a gente vê alguns vídeos, né? A gente estuda muito o mercado e a gente vê muitas pessoas falando sobre o convite através de WhatsApp, de outras redes sociais, de outros Messenger, né? Mas eu acho que funciona, cada um funciona, mas se você quer ser realmente eficiente, aumentar os seus números de confirmações em um convite, nada melhor do que um bom telefonema. Então prefira sempre um telefonema. Cadu, mas eu tenho um pouco de vergonha, eu tenho um pouco de medo, eu entendo isso, mas você vai ter que entender que às vezes você vai ter que começar a aprender a fazer algumas coisas que podem te dar um pouco de medo e vergonha, mas que se você não quebrar esses pequenos obstáculos, você vai ficar para trás, você vai morrer na praia, você não vai conseguir ter sucesso nessa atividade. Você vai ter que fazer algumas coisas que você não gosta de fazer para poder conquistar tudo aquilo que você sempre quis ter. Então, você vai ter que quebrar um pouquinho essa barreira. E voltando um pouquinho, eu acredito muito que o povo latino, né, aqui no Brasil principalmente, é um povo mais humano, é um povo mais quente, é um povo mais... a gente não é ainda 100% frio ao ponto de falar sobre
sobre negócios tão importante com tanta seriedade através de um WhatsApp, por exemplo. Eu acredito muito nisso. Então, se eu pudesse te dar uma dica, prefira sempre, quando for fazer o convite, passar a mão no telefone e ligar para as pessoas, tá? Quando as pessoas estão do outro lado da linha, elas te ouvem falando, elas conseguem sentir mais a sua energia, o seu entusiasmo, a segurança e a credibilidade que você pode passar para essa pessoa através de um telefonema. Então, é completamente diferente você ouvir a voz da pessoa do que você receber, de repente, uma mensagem dentro de um aplicativo. Então, passe energia, passe entusiasmo. O seu telefonema, se for um telefonema correto, se for um convite bem feito, tem muito mais chance de dar resultado do que uma mensagem enviada por um aplicativo ou WhatsApp, tá? Postura. Pessoal, postura é tudo. Você não pode desvalorizar o que você tem na sua mão. Você tem que entender que o que você tem na sua mão é de grande valia. E você tem que se comportar na mesma proporção, do mesmo tamanho que a oportunidade que você tem na sua mão. Muitas vezes a pessoa, quando liga para alguém, quando manda uma mensagem, não está dando o valor necessário a esse tipo de telefonema, a esse tipo de atividade que você está fazendo. Gente, tem a postura de um empreendedor, tem a postura de uma pessoa que sabe que está oferecendo algo grandioso para aquela pessoa que está recebendo o telefonema. Então não fale de qualquer jeito, não fale gírias, palavrões, né? Seja uma pessoa que, quando for fazer um telefonema, um convite para algo tão importante, seja profissional, tenha uma postura profissional. Lógico, seja autêntico, seja sempre você mesmo, mas toma cuidado para que as pessoas que recebam o seu telefonema não achem que você está oferecendo qualquer coisa, mas sim algo grandioso, tá? E não se apega ao resultado. O máximo que pode acontecer num convite é a pessoa não se interessar por conhecer aquilo que você tem para apresentar. Então, o não, pessoal, faz parte do nosso dia a dia. Todo mundo toma não, eu tomo não, todos os grandes líderes dentro do multinível tomam não. Então não fique preocupado com, e se ela não querer, e o que ela vai pensar de mim? Não pensa nisso. Entenda que, repito, o que você tem para oferecer é algo muito grande e pode ser muito útil para aquela pessoa. Logo, não se preocupe com o resultado. Preocupe-se em fazer um trabalho profissional, tá? O medo é algo que está na sua cabeça. Você vai ter que, de alguma maneira, tirar esse medo da sua cabeça. E eu posso te dizer que a melhor forma de você curar o medo é agindo, né? É você praticando, é você fazendo. Porque provavelmente você tem medo porque você nunca fez, né? A gente tem medo do desconhecido, tem medo às vezes de praticar uma atividade que nós nunca praticamos. Então você vai ter que começar a fazer, conecte-se com pessoas que já sabem fazer um bom convite, aprenda com elas, faça os primeiros telefonemas com o seu patrocinador, com o seu líder, com o seu mentor, para que ele possa ir corrigindo e dando algumas dicas para você poder melhorar, mas não deixe de fazer, porque deixar de fazer é a pior coisa que você pode fazer aqui dentro desse negócio, tá? Seja você mesmo, como eu disse, mas seja sempre objetivo. Cuidado, na hora de você passar a mão no telefone e ligar para alguém, você não está ligando para nada além de convidar essa pessoa. Porque eu já conheci pessoas, por exemplo, que passam a mão no telefone para fazer um convite e ficam 10 minutos tagarelando sobre qualquer outro assunto que não seja o seu negócio, o seu convite. Então, quando você for telefonar para alguém, dá uma respirada fundo antes de fazer o telefonema, alinha o seu espírito, sua mente, para você poder chegar ao objetivo final. Cuidado para não deixar com que o convite fuja das suas mãos. E muitas vezes isso acontece porque você acaba falando demais, porque você acaba no telefonema seguindo um caminho avesso ao seu objetivo, que é fazer um convite e conseguir a confirmação com a pessoa, tá? Quanto mais personificado o seu convite for, ou seja, quanto mais individualizado o seu convite for, maior sua eficiência. Por que você fala isso, Cadu? Porque mais você vai conseguir despertar o interesse na pessoa que está do outro lado da linha. Entenda o seguinte, isso para mim é a parte mais importante de um convite, tá? Hoje, aqueles convites padrão de multinível, eles não funcionam mais, tá? As pessoas estão cansadas disso, as pessoas não aguentam mais receber telefonema com mensagenzinha padrão, com uma forma padrão de se conversar. As pessoas, elas querem o seguinte, elas querem que você ofereça para ela uma solução para um eventual problema. As pessoas, elas querem ouvir o que você tem para dizer, desde que ela enxergue
que aquilo pode ser útil para a vida dela. Como é que está, portanto, o seu mindset na hora de convidar uma pessoa? Você está convidando essa pessoa porque isso vai ser bom para você? Ou você está convidando essa pessoa porque isso pode se encaixar para ela? Isso é muito importante. Na hora que você for telefonar para alguém, é importante que você entenda que a sua missão é fazer com que aquela pessoa enxergue de alguma maneira, através de poucas palavras, que o que você tem para oferecer é algo que pode ser muito útil, que pode resolver um problema dela, ou que pode ser uma ferramenta importantíssima para o potencial e para o perfil dela. Quanto mais você conseguir fazer isso, mais efetivo você vai ser na hora de convidar. Por isso que é importante você ter algumas informações do seu prospecto antes de fazer um telefonema. É importante que você saiba alguma coisa sobre ele, para que quando você vai fazer esse telefonema, você utilize aquelas respostas que ele te deu a seu favor, para que você consiga despertar nele o interesse por ouvir o que você tem a dizer. Isso é muito importante, gente. Porque, olha, por que eu não sei se você que está aí ouvindo esse treinamento, se você já recebeu um telefonema, por exemplo, de um call center, né, de um centro de ligações de uma empresa qualquer. Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma empresa de telefonia. Então, quando a pessoa te liga, ela fala assim: olá, tudo bem? Meu nome é Fernando. Eu tô aqui te ligando por causa disso. Aqui a gente tem um desconto maravilhoso. E a gente sabe que é uma mensagem padrão. A gente sabe que a pessoa está oferecendo a mesma coisa para todo mundo que ele está telefonando. Logo, quando você já vê que é uma mensagem, você já fala: pô, não quero saber, não é para mim, para de me ligar, para de me encher. Essa é a verdade, tá? Agora, imagina o seguinte: se uma pessoa dessa, se um atendente dessas empresas te telefonasse e falasse assim: olá, senhora Maria, aqui quem fala é José, e eu estou te telefonando para poder oferecer um novo plano, uma vez que eu notei aqui que a senhora está gastando R$400 de conta de telefone e que hoje a gente tem um plano que você vai gastar muito menos, podendo falar muito mais, e de acordo, por exemplo, também com a sua TV a cabo, eu vejo que a senhora assiste mais os programas A, B, C e D. A gente tem um pacote desses programas A, B, C e D por metade do preço do que a senhora vem pagando hoje. Te interessa conhecer um pouquinho mais sobre isso? Então, a pessoa que te telefonou, ela está falando aquilo que você precisa e não aquilo que ela quer te vender. Quando algo é padronizado, é personificado, a gente consegue ter muito mais eficiência, pessoal. Um atendimento personalizado é completamente diferente de um atendimento padronizado. Então, toma cuidado com como você tem abordado as pessoas na hora de um telefonema, tá? Lembre-se que você tem que falar sempre aquilo que ele quer ouvir. Lembre-se sempre que o convite é para ele, não é para você. Que você tem que fazer com que aquela pessoa... E, gente, isso é de uma responsabilidade muito grande. Porque, às vezes, você não fazer esse convite de maneira profissional, você está impedindo aquela pessoa de conhecer algo que poderia ser muito útil para ela, que poderia mudar a vida dela, por exemplo. Então, trabalhe muito forte na arte de convidar. Estude, pratique, faça, até que você se torne um profissional nisso, tá? Se você precisar, escreve um roteirinho, tenha um roteiro em mãos para que você possa seguir inicialmente esse roteiro, mesmo que no começo você faça algumas leituras, que você se perca um pouco, não tem problema, mas é importante que você siga um beabá, para que você não se perca, para que você possa cada vez mais estar afiado de acordo com aquele método de convite que você escolheu para você, de acordo com aquela técnica de convite que você escolheu para você. E lembra também sempre que o objetivo de um convite é conseguir uma confirmação para uma reunião. Então o objetivo do convite não é nada além de você conseguir uma confirmação, mas não é uma confirmação qualquer, é uma confirmação séria. Porque eu vejo pessoas também que sempre fazem telefonema, até convidam bastante pessoas, mas depois tá esperando essas pessoas na reunião, não vai ninguém, né? Por que muitas vezes a sua taxa de conversão na hora de convidar alguém é baixa? Porque você não está confirmando de maneira profissional. A confirmação com essas pessoas que você está ligando, às vezes é uma confirmação muito solta. Você está deixando o seu prospecto, não está deixando o seu prospecto amarrado ao compromisso. Você não está realmente amarrando um compromisso com esse seu prospecto. Então melhora isso também. Eu vou passar para vocês um roteiro que eu costumo utilizar
há mais de 5 anos e que eu particularmente é o roteiro que eu mais gosto, que sempre deu muito resultado para mim e eu espero que dê para você também, tá? Então, por exemplo, uma das metodologias que existem, é a que eu uso sobre convidar pessoas, é a seguinte: são 4 passos simples. 4 passos simples quando você for telefonar para alguém, são esses passos que eu utilizo. O primeiro passo, quando eu ligo para alguém, é óbvio, né? Eu não ligo para a pessoa e já falo direto sobre o negócio. Eu ligo para a pessoa e quebro o gelo. Eu me apresento, eu quebro o gelo, eu pergunto como é que estão as coisas, eu pergunto como é que... e aí, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tá podendo falar? Eu dou aquela quebrada inicial de gelo para não parecer também um telefonema apenas interesseiro, digamos assim, né? Você está querendo ser interesseiro, querendo ligar a pessoa só para isso. Então a primeira coisa que eu faço é me apresentar e quebrar o gelo. E aí, Maria, tudo bem? Aqui é o Fernando, como é que estão as coisas? Tudo na paz? Ah, tudo bem, e você? Não, tudo ótimo também, estamos aqui trabalhando, né? Tô aqui, tá calor, tá frio, ótimo. É uma quebradinha de gelo inicial de 10 segundos para que você possa dar início à técnica do convite, tá? Logo em seguida, eu acho que isso é muito importante, essa fase é muito importante. O segundo passo dessa técnica, ele é fundamental para que você não queime prospectos. Se você vem queimando muitas pessoas, é porque você está pulando etapas, porque você está falando demais, porque você não está passando credibilidade, ou muitas vezes porque você está querendo empurrar alguma coisa numa hora que não é a hora propícia para isso. Então vamos lá, a primeira coisa que eu faço então é me apresentar, e logo em seguida, o segundo passo é eu mostrar para a pessoa que eu tô com um pouquinho de pressa, tá? E limpar a agenda dela. Porque, vejam bem, vamos lá, seguindo o exemplo aí da tela, né? E aí, então, Maria, é o seguinte, eu tô com um pouquinho de pressa, tô entrando no elevador. Você tem 1 minutinho para conversar comigo? Não tenho sim, pode falar. Ótimo, como é que você tá amanhã ou depois de amanhã à noite? Por exemplo, né? Você pode ter, dependendo da sua agenda de trabalho, você pode ter o almoço livre, você pode ter a semana que vem livre, você vai adaptar de acordo com a sua disponibilidade de agenda, oferecendo aí pelo menos 2 opções de encontro, 2 opções fechadas. Não é como é que você está entre hoje e amanhã. Hoje e amanhã é algo muito aberto. Como é que você está hoje à noite ou amanhã na hora do almoço? Então, deixa o convite bem amarradinho desde o começo. Você está no controle. Postura. Você tem que estar no controle do telefonema. Mas por que eu estou falando isso? Porque se você não limpa a agenda do seu prospecto antes, você já liga, já começa a falar da sua empresa, do seu produto, falando que vai ter um evento muito interessante amanhã, só que daí ele te fala, pô, mas amanhã é aniversário do meu filho, vai ter a festinha aqui em casa, não tem como eu ir. Ou seja, você se antecipou falando sobre algo sem saber se ele estaria disponível ou não. Então, primeiro, descobre se ele está disponível para você. Descobre se ele tem disponibilidade de horário para te atender. Porque às vezes ele já tem um compromisso que não é remarcável ou desmarcável e você acaba queimando um cartucho. Você acaba se escancarando, sendo que às vezes ele nem... Você está falando e ele já está na cabeça dele. Pô, não posso. Então, lembre-se, depois de você se apresentar ao telefone, fala que está com um pouquinho de pressa para evitar que ele fique fazendo muito questionamentos e muitas perguntas no telefone e logo em seguida já pergunte, aliás, como é que está a agenda dele de acordo com a sua disponibilidade de horário, se ele tem essa disponibilidade também. Faz esse conflito de agendas, né? Confronte as agendas, veja se ele está disponível no mesmo horário que você. Porque se ele falar para você, não estou disponível, amanhã eu tenho aniversário do meu filho e depois da manhã eu vou viajar, vou ficar 1 semana fora. Pô, você vai fazer o convite? Você vai realmente convidar essa pessoa? Não, você fala, não, então tudo bem, então eu te ligo na semana que vem, então a gente vai ter um pouquinho mais de tempo para conversar. Tem um negócio importante para te falar, mas semana que vem a gente conversa. Claro, você não vai gastar uma munição, sendo que a pessoa não tem horário para te atender. Isso é muito importante que você comece a praticar a partir de agora, tá? Se a pessoa tem disponibilidade, por exemplo, amanhã à noite, ótimo, você vai dar sequência no convite. Esse terceiro passo, ele é o passo realmente mais importante de todos, tá? Que é o passo da conexão e do convite em si, tá? O que é conexão, Cadu? Você tem que gerar uma conexão com o seu prospecto. Você tem que fazer com que aquele seu prospecto saiba que o telefonema, ele é para ele. Que o que você está fazendo é falando com ele sobre algo que pode ser interessante para ele.
Isso é importante, gente, porque se você utilizar convitezinho padrão e a pessoa não sentir que o que está falando pode ser útil para ela, ela não vai, consequentemente, ter muito interesse em te atender, ou às vezes até fala, tá bom então, tá marcado, e ela acaba não indo na reunião, ou acaba não te atendendo, ou acaba desmarcando em cima da hora. Então, gere a conexão. Como é que eu gero conexão, Cadu? Elogiando a pessoa e utilizando informações que ela já te passou. Então, nessa hora que você vai utilizar as informações que ela te passou num contato, num bate-papo, ou por você já conhecer essa pessoa, você vai acabar utilizando esse tipo de informação nesse momento. Então, por exemplo, né, coloquei um exemplo aí para vocês poderem ver. Então, irmão, Maria, na verdade, né? Então, Maria, lembrei de você que você é uma pessoa muito batalhadora, que já trabalha com vendas, e você me disse que estava meio satisfeito com o trabalho, não é mesmo? Então, você falou 3 coisas que ela consegue entender. Pô, é exatamente isso, exatamente isso. É para mim que você está falando. Você está falando algo que é para mim. E isso é muito importante. Gerou uma conexão, deu uma colinha entre vocês dois. E a partir desse momento que você conseguiu conectar, que você conseguiu individualizar, que você conseguiu personificar o seu telefonema, você aí sim faz o convite. Então, por exemplo, eu estou expandindo uma marca internacional de produtos anti-envelhecimento no Brasil e eu estou buscando pessoas com o seu perfil que queiram ganhar um bom dinheiro extra trabalhando comigo. Tenho certeza que vai ser interessante para você. Para você. Eu tenho certeza que vai ser interessante para você. Eu busco pessoas com o seu perfil. Então, você consegue visualizar, você consegue enxergar que eu estou cada vez mais falando dela, eu estou fazendo um negócio para ela, por ela. Isso é muito importante, gente. Porque muitas vezes a gente fala, e a pessoa do outro lado da linha não consegue se enxergar, não está entendendo por que está ligando. Ou então está falando assim, nossa, ele quer me ligar porque ele quer me vender, ele quer me vender, ele quer me empurrar, ele quer me cadastrar, ele quer me sabotar, ele quer me sequestrar. A pessoa tem esse tipo de sentimento. Agora, quando você realmente atua de maneira profissional, você não espelha as pessoas, você atrai as pessoas. Você não repulsa as pessoas, você traz as pessoas para perto de você. Isso é muito importante. Isso é uma técnica que é muito simples. É só você mudar o seu mindset. Entender o seguinte: antes de você telefonar, por que essa pessoa pode se interessar pelo que eu tenho a dizer? Ah, ela pode se interessar por causa disso, disso, disso. Beleza, vou seguir nessa linha. Aí você segue essa linha. Porque é claro que eu estou dando um exemplo aqui para vocês. Mas, por exemplo, pode ser o seu tio, que ele é um advogado muito bem sucedido. Quando você for ligar para ele, fala assim, ô tio, tudo bem? Cara, tô te ligando pelo seguinte motivo. Eu sei que você é um advogado com muita credibilidade, tem um poder de influenciar as pessoas muito grande, você é um formador de opinião e é por isso que eu estou te ligando, porque a sua opinião, de repente, é muito importante para mim. Olha que incrível, você conseguiu elevar, elogiar e falar algumas características do seu tio que ele entende que é para ele o telefonema e ele consegue ter um pouco mais de abertura no coração para ouvir o que você tem a dizer. E aí, para poder dar o checkmate num convite, você tem 3 tipos de fechamento de um convite, né? Que o Eric Worre usa muito no seu livro GoPro, a gente também duplica muito, que são 3 tipos, né? O direto, o indireto ou o super indireto. Então, por exemplo, se você está ligando para uma pessoa para poder apresentar para ela, o que você vai falar? Podemos então nos encontrar amanhã para que eu possa te apresentar os produtos da empresa? Ela já limpou a agenda dela, ela já disse que amanhã ela está disponível. Então você já vai, então a gente já pode se encontrar amanhã à noite para eu poder bater um papo com você? Então lembre-se que isso aqui é algo contínuo, elogiar o prospecto, falar do perfil dele e convidá-lo é algo que vai ser muito contínuo. Mas aí você vai utilizar um desses 3 fechamentos de acordo com o seu prospecto. Ou então, como eu disse lá do seu tio, né, seu tio super advogado, com muita credibilidade. Então, tio, como o senhor é um cara com muita credibilidade, eu queria te encontrar, porque eu estou trabalhando com uma multinacional de anti-envelhecimento, e eu queria te apresentar os produtos da empresa, porque a sua opinião para mim é muito valiosa, e eu queria ouvir um pouquinho da sua opinião. Então, olha isso, você elevou o seu tio, ele é um cara de muita credibilidade, um formador de opinião, e você está indo para lá para poder pedir a opinião dele.
né? Ou então, uma pessoa que você tem um pouco menos de contato, ou até que você tem um pouco mais de contato, mas que você quer, não quer essa pessoa necessariamente, ou que você não tem muita abertura para poder sentar com essa pessoa e conversar. Você vai ligar para essa pessoa, por exemplo, um grande amigo seu que mora longe, por exemplo, que trabalhou com você há 10 anos atrás. Ô fulano, tudo bem? Cara, lembrei de você, a gente estava conversando esses dias, eu lembrei de você, cara, porque você falou para mim que está morando aí em Belém do Pará, e você tá aí se dando bem na sua empresa, que você tá feliz, a sua esposa também tá super bem. Eu não sei se você sabe, eu comecei a trabalhar com uma multinacional de produtos de anti-envelhecimento e eu tô buscando pessoas mais ou menos com o seu perfil para que possam vir trabalhar comigo. Será que eu não posso rapidamente fazer um Skype com você para te mostrar os produtos, para que você possa me indicar algumas pessoas que tenham esse perfil e possam se interessar por aquilo que eu tenho para oferecer? Olha que incrível. Então é algo muito simples que você tem que fazer, desde que você consiga personificar, moldurar o seu convite de acordo com a pessoa, com o perfil do seu prospecto, tá? E aí, depois que você já limpou a agenda e já falou que você vai se encontrar com ela amanhã, você apenas faz uma confirmação séria. Então, perfeito. Então amanhã, às 8 horas, eu passo na sua casa. Ok? Ou então, se você está convidando ela para ir num evento, para ir numa apresentação, para ir numa reunião caseira, para ela vir até sua casa, para vocês tomarem um café em algum lugar, você vai adaptar, claro, a cada situação. Então, perfeito. Amanhã às 8 horas a gente se encontra num café tal, certo? Para a gente poder tomar um cafezinho e bater um papo. Posso confirmar? Tá confirmado? Tá combinado? Posso bloquear minha agenda? Nessa hora de confirmação séria, eu sugiro que você pegue pelo menos 3 confirmações com ela. Que quando você fala, então tá bom, tá combinado? Posso bloquear minha agenda? Então tá bom, então a gente se encontra lá às 8, ok? Ok. Se ela disser 3 vezes sim, consequentemente você fez um trabalho profissional e ela está cada vez mais propensa a estar nessa reunião com você. É claro que imprevistos acontecem, pessoas acabam desmarcando e remarcando muitas vezes, tá? No entanto, quanto mais séria for a sua confirmação, mais eficiente você vai ter e mais pessoas que confirmaram estarão presentes nas suas reuniões. Então eu uso muito algumas coisas como, por exemplo, então tá, eu vou bloquear minha agenda, não vou marcar nenhum compromisso nesse horário para te atender. Posso contar com você, né? Então é algo que quando a pessoa, se a pessoa tiver que desmarcar, ela vai pensar 2, 3 vezes, porque ela sabe que eu estou dando prioridade. Então eu falo muito sobre isso também. Olha, eu vou dar prioridade para esse seu atendimento, então para a gente poder bater um papo às 8 horas. Vou desmarcar algum compromisso que eu tenho aqui, mas vou te atender às 8 horas. Beleza? Podemos confirmar então? Posso deixar 100% confirmado? Então é mais uma coisa que você pode dizer para que a pessoa possa entender, poxa, é algo sério, é algo importante, não é um negócio banal, não é uma coisa super informal e casual, é algo sério. Então, quando você consegue extrair do seu prospecto uma confirmação séria, seguindo esses passos do convite, eu não tenho dúvida que a sua eficiência em convidar vai ser muito maior. Cadu, o que é eficiência em convidar? É você conseguir o maior número de confirmações possíveis. É você confirmar muitas pessoas para você ir agendando reuniões durante a sua semana. É óbvio, né, pessoal? E aqui a última dica, né? Quanto mais confirmações você tiver durante o seu trabalho diário, durante os seus telefonemas, mais pessoas vão comparecer aos eventos, ou seja, mais demanda você vai ter, mais pessoas estarão conhecendo a sua empresa, os seus produtos através da sua boca, e isso que é o nosso trabalho. O nosso trabalho é divulgar o seu produto, a sua empresa, a sua marca para o maior número de pessoas. Então trabalhe sempre com números, quanto mais confirmação você tiver, mais pessoas estarão às reuniões. Só que assim, é óbvio, né, que desmarcação, remarcação, não comparecimento, isso daí acontece, os no-shows, né? Você não pode se frustrar, isso aí está fora do seu controle. Imprevistos acontecem e muitas pessoas, elas não têm compromisso, né? Elas são descomprometidas, descompromissadas. Então, cuidado para você não se frustrar caso você tenha encontrado pessoas que estão aí, que não estão muito aí, ou então são meio desorganizadas, esqueceram da reunião. Isso acontece naturalmente. Como é que você faz para melhorar isso? 2 formas. Aumenta os números, ou seja, pegue mais confirmações. E a segunda forma, se profissionalize cada vez mais na habilidade de convidar, tá?
para poder fechar então, vamos fazer aqui rapidinho um convite para vocês poderem ver. Primeira coisa, então, vamos telefonar. Ô, Fernando, tudo bem, cara? Aqui é o Cadu, como é que você tá? Ô, Cadu, tudo bem? E você? Pô, tudo bem também? Tô aqui em Campinas, você tá onde? Ah, tô em São Paulo hoje, cara, tô na maior correria. Ótimo, irmão. Seguinte, tô entrando numa reunião, podemos falar um minutinho rapidinho, que eu tô com um pouquinho de pressa? Não pode falar assim, Cadu. Ótimo, meu irmão, que bom. Viu, me fala uma coisa, você vai estar em Campinas amanhã à noite, está livre pra gente poder bater um papo? Ou então, na sexta-feira, na parte da manhã? Cara, na sexta-feira, na parte da manhã, eu tô tranquilo. Por quê, Cadu? Puta, ótimo, cara. Lembrei de você porque você é um cara que eu sei que é empreendedor, eu sei que você é um cara que é super batalhador, tá na correria aí há muitos anos, né? Mas você falou pra mim que você tava com estresse altíssimo, né? Por causa do trabalho, de cuidar de 2 filhos e tudo mais, não é isso mesmo? É isso mesmo, Cadu, tá difícil, viu, cara? Uma correria. Ótimo. É o seguinte, irmão, eu tô começando a expandir uma marca multinacional aqui na região de Campinas. Como você é de Campinas, eu tô procurando pessoas aqui na região que queiram vir trabalhar comigo para poder me ajudar a posicionar essa marca maravilhosa no mercado, e o seu perfil é super interessante para isso. Eu não tenho dúvida que se você sentar para conversar comigo e conhecer a proposta que eu tenho para te fazer, você vai ficar em choque com todas as possibilidades. A gente pode então se encontrar na sexta-feira de manhã, naquela padaria que a gente sempre toma café? Pô, Cadu, claro, a gente pode sim. Então, confirmado mesmo, posso bloquear minha agenda, não vou marcar mais nenhum compromisso só pra te atender, hein? Não, Cadu, pode ficar tranquilo, cara, vou estar lá com você, que incrível. Então tá bom então, meu irmão, combinado então. Valeu, um abraço, fica com Deus, um abraço, tchau, tchau. Então, é claro que eu fiz assim de uma maneira bem amadora agora com vocês, mas eu quero que vocês entendam como, primeiro, o convite é rápido, o convite é algo bem objetivo, e se você pegar a mão em fazer convite, essas simulações, através dessas simulações, dessas ideias, vai ficar algo muito natural com você fazendo, vai ficar algo muito corriqueiro. Você vai virar um profissional, óbvio, né? Mas você vai virar meio que uma máquina mortífera em convites, porque você já vai ter a informação da pessoa, vai utilizar na hora certa, vai utilizar as cartas do baralho da maneira correta, vai utilizar a arma correta para aquele tipo de situação. Então, quanto mais munição você tiver, quanto mais profissional você for, quanto mais prático você estiver, você mais vai ter resultado, eu não tenho dúvida disso. Então, se esse tipo de convite te ajuda, segue essa linha, segue esse padrão, esse modelo que eu uso, tem me ajudado muito. Agora, de repente, se a sua equipe, se o seu líder, ele utiliza um outro modelo, não existe modelo certo e errado. Existem alguns modelos que você se identifica e outros modelos que você acha que para você não funciona muito, não tem importância. Agora, desenha uma linha, escreve um roteiro, segue esse roteiro, mas segue principalmente as regras básicas que eu passei para vocês no slide anterior, tá? Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Repito, marca todo mundo da sua equipe aí na publicação, compartilha esse vídeo com todo mundo do seu grupo. Eu tenho certeza que muitas pessoas hoje estão com dificuldade em convidar, têm vergonha em convidar, não sabem como fazer um convite de maneira profissional, não sabem que caminho se quer seguir na hora de convidar as pessoas e, principalmente, devem estar cometendo muitos erros e acabando queimando muitos prospectos. Treine muito sua equipe em como fazer um convite profissional. Se você se tornar profissional na habilidade de convidar, eu não tenho dúvida que seus resultados vão ser alavancados muito rapidamente e de maneira, óbvio, muito sustentável, tá? Formando uma equipe de profissionais de sucesso. Contem sempre comigo, aqui estão os meus canais de contato, curta aí minha página no Facebook, meu Instagram, meu YouTube, meu canal do YouTube, dá uma olhadinha no nosso site, lá tem bastante vídeo também para que você possa se capacitar não só na arte de convidar, como em outras habilidades importantes para um profissional, tá bom? Fiquem com Deus, contem sempre comigo, um abraço.